Você já se perguntou o que realmente acontece quando fechamos os olhos para este mundo? Quando damos nosso último suspiro, para onde vamos? Céu ou inferno? Hoje vamos juntos explorar uma das maiores perguntas da humanidade, com o coração aberto e a alma atenta. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Imagine por um momento no céu um lugar onde a paz reina, onde não há mais dor nem sofrimento, onde cada lágrima é enxugada e somos finalmente completos, preenchidos por um amor indescritível. Muitos acreditam que o céu é o destino final para aqueles que viveram uma vida justa, que buscaram a Deus com sinceridade e que aceitaram o seu amor em suas vidas. Com certeza, essa é a esperança de muitos de nós. A promessa de um lugar onde finalmente encontraremos a verdadeira paz, onde estaremos na presença daquele que nos criou, aquele que conhece cada parte de nós, mesmo os segredos mais profundos. Mas e o inferno? O que é o inferno? Um lugar de tormento eterno, onde a alma se encontra em um estado de angústia e separação completa de Deus. Um destino para aqueles que rejeitaram o amor divino, que escolheram caminhar por caminhos tortuosos, longe da luz. É um pensamento assustador, não é? A ideia de que nossas escolhas aqui na Terra podem nos levar a um lugar de dor eterna. Mas antes que o medo tome conta do coração, é importante refletirmos o que Deus realmente quer para nós. Qual é o seu plano para nossas almas? Deus nos ama tanto que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que nós não precisássemos experimentar essa dor eterna, para que tivéssemos a chance de escolher o céu e de escolher a vida eterna ao lado dele. Mas essa escolha, ela é nossa. Cada ação, cada palavra, cada decisão que tomamos aqui molda o nosso destino. Então, o que acontece quando morremos? Céu ou inferno? A verdade é que depende de como vivemos nossas vidas, de como nos relacionamos com Deus e com os outros. Mas uma coisa é certa: Deus não deseja que ninguém se perca. Ele nos ama constantemente para a sua luz, para o seu amor. E você? Que escolha você tem feito? Tem caminhado na direção da luz, do amor, da esperança? Ou tem se afastado, deixado que as trevas te envolvam? O momento de decidir é agora, não deixe para depois. O destino da sua alma está em suas mãos, mas nunca esqueça que Deus está sempre pronto para te guiar de volta ao caminho certo. Então, se você deseja se reconciliar nesse dia, ou até mesmo aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, fique até o final desse vídeo que eu vou fazer uma oração por você. A Bíblia oferece uma visão rica e multifacetada sobre a vida após a morte, abordando o tema em várias passagens, que se divide principalmente entre o Antigo e o Novo Testamento. A compreensão cristã da vida após a morte evoluiu ao longo das Escrituras, com uma visão mais desenvolvida no Novo Testamento, centrada na ressurreição e na vida eterna. No Antigo Testamento, a ideia de vida após a morte não é tão detalhada ou enfatizada quanto no Novo Testamento. As crenças sobre o que acontece após a morte evoluíram ao longo do tempo, mas algumas passagens dão pistas sobre a visão antiga. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Sheol é frequentemente mencionada como o destino dos mortos. Sheol é descrito como um lugar sombrio, uma espécie de reino dos mortos, onde todas as almas vão independentemente de seu comportamento em vida. É um estado de existência sombria, onde não há alegria ou louvor a Deus. Por exemplo, em Salmos 6,5 é dito: pois na morte não há lembrança de ti, no Sheol, quem te louvará? Ressurreição e esperança. No entanto, há passagens no Antigo Testamento que começam a sugerir a esperança de uma ressurreição e de uma vida após a morte, mas significativa. Em Isaías 26:19, por exemplo, lê-se: os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das plantas, e a terra lançará de si
os mortos. Enoque e Elias, Gênesis 5:24 e 2 Reis 2:11 são figuras que não experimentaram a morte, como os outros, pois foram levados diretamente por Deus. Esses casos são únicos e foram interpretados como uma sugestão de que existe uma outra realidade, além da morte física. O Novo Testamento traz uma visão muito mais clara e elaborada da vida após a morte, com o foco na ressurreição de Jesus Cristo e as promessas de vida eterna para aqueles que creem nele. A ressurreição de Jesus é o evento central do Novo Testamento, é vista como a garantia de que os crentes também ressuscitarão após a morte. Em 1 Coríntios 15, 20 e 22, Paulo escreve: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Jesus fala frequentemente sobre a vida eterna, prometendo-a a todos o que creem nele. Em João 3,16, talvez uma das passagens mais conhecidas, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é descrita como uma existência plena na presença de Deus. No Novo Testamento, o céu é descrito como lugar de recompensa e paz eterna para os justos, enquanto o inferno é retratado como lugar de punição eterna para os ímpios. Jesus fala sobre o inferno em várias ocasiões usando a palavra Gena, uma referência ao Vale de Inom, um lugar fora de Jerusalém, associado à queima de lixo e sacrifícios pagãos, para descrever um lugar de tormento eterno. Por exemplo, em Mateus 25:46, Jesus afirma: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A Bíblia também fala sobre o juízo final, quando todos os seres humanos serão ressuscitados e julgados por Deus. Em Apocalipse 20, 12 e 15 é descrito: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Então outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados, segundo os que tinham feito, conforme estava registrado nos livros. E se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. A visão final da vida após a morte no Novo Testamento é a criação de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Apocalipse 21, 1 ao 4 descreve essa visão gloriosa. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui estão alguns fatos da Bíblia. As crenças cristãs, elas nos ensinam sobre o que acontece quando o espírito sai do corpo. Quando uma pessoa morre, a Bíblia descreve que a morte como a separação do espírito do corpo. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso indica que o corpo físico retorna ao pó, enquanto o espírito volta para Deus. Após a morte, o espírito entra imediatamente em um estado de consciência na realidade espiritual. No Evangelho de Lucas 16, 19 e 31, na parábola do rico e Lázaro, ambos são imediatamente conscientes de sua situação após a morte. Lázaro no conforto de Abraão e o rico em tormento. Isso sugere que não é estado de inconsciência ou sono após a morte, mas uma percepção imediata da nova realidade espiritual. O destino eterno do espírito é selado no momento da morte, de acordo com Hebreus 9:27. E assim como os homens, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso implica que após a morte não há uma segunda chance de mudar o destino eterno. O espírito segue imediatamente para o destino que corresponde à sua vida terrena, seja céu ou inferno.
Embora o juízo final aconteça no fim dos tempos, acredita-se que há um juízo pessoal imediato, que determina para onde o espírito vai após a morte. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo menciona estar ausente do corpo e presente com o Senhor, o que indica que os justos vão imediatamente para a presença de Deus após a morte. Para aqueles que rejeitaram a Deus, a Bíblia sugere que eles vão para um lugar de tormento, como o rico na parábola de Lázaro. Embora o espírito esteja separado do corpo após a morte, a Bíblia promete que no fim dos tempos haverá uma ressurreição dos mortos. Em 1 Tessalonicenses 4:16, 17, Paulo escreve: porque o Senhor mesmo descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso indica que, embora o espírito esteja com Deus, ou separado dele imediatamente após a morte, haverá uma reunificação com o corpo glorificado no futuro. A saída do espírito do corpo marca o início de uma nova realidade espiritual, onde o destino eterno é determinado e a consciência continua. A Bíblia ensina que essa transição é significativa e definitiva, com a promessa da ressurreição para aqueles que estão em Cristo. Preparar-se para a vida após a morte é uma questão central na fé cristã, que envolve não apenas crenças espirituais, mas também ações e atitudes práticas durante a vida. A Bíblia oferece orientações claras sobre como devemos nos preparar para este momento inevitável. A preparação envolve viver de maneira que reflita a fé em Deus e compromisso com seus ensinamentos. Aqui estão os principais aspectos dessa preparação. O primeiro e mais importante passo para se preparar para a vida após a morte é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia ensina que a salvação e a vida eterna só podem ser alcançadas por meio de Cristo. Em João 4,6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A aceitação de Jesus envolve reconhecer que somos pecadores, acreditar que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou, e entregarmos nossas vidas a Ele. Arrependimento é um aspecto fundamental na preparação para a vida após a morte. Em Atos 3,19, Pedro prega: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrepender-se significa mudar de direção, afastar-se do pecado e viver de acordo com os princípios de Deus. Isso envolve confessar os pecados a Deus, pedir perdão e fazer um esforço consciente para viver de maneira justa e piedosa. A vida cristã é uma jornada contínua de seguir os ensinamentos de Cristo. Em Mateus 7,21, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso significa que a fé verdadeira é acompanhada por ações. Devemos amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a nós mesmos, praticar a justiça, mostrar misericórdia e viver em humildade e obediência a Deus. A oração é essencial para manter uma relação íntima com Deus, o que é crucial para a preparação espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos exorta a orar sem cessar. A oração nos conecta a Deus, nos permite buscar sua vontade para nossas vidas, receber direção e força e nos mantermos firmes na fé. Além disso, a leitura é meditação das Escrituras, fortalece nosso entendimento de como viver uma vida que agrada a Deus. A vida cristã não está isenta de dificuldades, mas é importante perseverar na fé, mesmo diante das adversidades. Em Tiago 1,12 lemos: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam.
Perseverar significa manter a fé em Deus, confiar em sua bondade e justiça e continuar a seguir seus caminhos, independentemente das circunstâncias. A vida cristã é fortalecida pela comunhão com outros crentes. A Bíblia nos exorta a não abandonarmos a nossa congregação, como está em Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A comunidade cristã nos oferece apoio, encorajamento e correção, ajudando-nos a permanecer firmes na fé. Jesus nos deu a grande comissão. Em Mateus 28, 19 e 20, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Parte da preparação para a vida após a morte é compartilhar o Evangelho e ajudar outros a se prepararem também. Devemos ser testemunhas de Cristo e levar sua promessa de salvação ao mundo. A preparação para a vida após a morte envolve viver com a esperança da ressurreição e a expectativa do retorno de Cristo. Em Filipenses 3, 20 e 21, Paulo escreve: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Essa esperança nos motiva a viver de maneira que glorifique a Deus, sabendo que este mundo não é nosso lar final. Preparar-se para a vida após a morte é um processo contínuo de crescimento espiritual, fidelidade a Deus e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Envolve aceitar a salvação oferecida por Jesus, arrepender-se dos pecados, viver de maneira justa, manter uma relação íntima com Deus, através da oração e da palavra, perseverar nas dificuldades e compartilhar a fé com outros. Vivendo dessa forma, podemos ter a confiança de que estamos prontos para a vida eterna na presença de Deus. A parábola do rico e do pobre Lázaro, narrada por Jesus em Lucas 16, 19 ao 30, é uma das histórias mais impactantes e profundas do Novo Testamento. Através dessa parábola, Jesus ensina lições cruciais sobre a riqueza, a justiça, a compaixão e a realidade da vida após a morte. Vamos explorar em detalhes os principais exemplos e ensinamentos que Jesus deixou através dessa parábola. O rico, um homem que vivia em grande luxo, vestindo-se com roupas caras e desfrutando de festas diárias. Ele é o retrato de alguém que tem todas as posses materiais e que vive para o prazer e conforto pessoal. Lázaro, o pobre, um mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas e que ficava à porta do rico, desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Lázaro era tão desamparado que até os cães vinham lamber suas feridas. Ambos morreram e seus destinos são drasticamente diferentes. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de conforto e descanso. O rico é enterrado e encontra-se em tormento no Hades, inferno, onde clama por alívio e ajuda. O rico vê Lázaro ao lado de Abraão e pede que Lázaro venha aliviar seu sofrimento com uma gota de água. Abraão responde que é impossível, pois há um grande abismo entre eles, separando os destinos eternos. O rico então pede que Lázaro seja enviado para avisar seus irmãos, mas Abraão diz que ele já tem Moisés e os profetas, e que se não os ouvem, não se convenceriam, nem mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos. Jesus usa a figura do rico para mostrar como a riqueza pode criar uma falsa sensação de segurança e autossuficiência. O rico tinha tudo o que o mundo poderia oferecer, mas ignorou as necessidades ao seu redor, especialmente as de Lázaro. A parábola ensina que a riqueza material não garante o favor de Deus, nem a entrada no céu. Em Mateus 6, 19 e 21, Jesus já havia advertido: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra,
onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Lázaro estava à porta do rico, em uma condição desesperadora, mas o rico escolheu ignorá-lo. A parábola destaca a responsabilidade que temos de cuidar dos necessitados e a importância da compaixão. Jesus ensina que a verdadeira riqueza é demonstrada em atos de amor e misericórdia, como também é enfatizado em 1 João 3,17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão em necessidade, mas fecha-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A parábola dá uma visão clara de que há consequências eternas para as escolhas que fazemos nesta vida. O destino de Lázaro e do rico após a morte ilustra a justiça de Deus. Lázaro, que sofreu na terra, agora está em conforto. O rico, que viveu em prazer egoísta, agora está em tormento. Isso sublinha a ideia de que a vida terrena é temporária e que devemos nos preparar para a eternidade. Jesus ensina que após a morte, o destino das almas é irrevogável. Abraão diz ao rico que há um grande abismo entre o lugar do conforto e o lugar de tormento, o que significa que não há segunda chance após a morte. Isso enfatiza a importância de viver uma vida que esteja em conformidade com os ensinamentos de Deus, enquanto ainda temos tempo. O pedido do rico para que Lázaro seja enviado à casa de seus irmãos para diverti-los é rejeitado por Abraão, que afirma que tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos, Jesus ensina que as escrituras são suficientes para guiar as pessoas, a verdade e a salvação. Se alguém não é convencido pela palavra de Deus, também não será convencido por sinais milagrosos. Isso reforça a importância de valorizar e obedecer às escrituras como a fonte de verdade e instrução para a vida. A parábola do rico e do pobre, Lázaro, é um poderoso lembrete dos valores do reino de Deus. Jesus nos alerta sobre os perigos de viver para si mesmo e ignorar a necessidade ao nosso redor. Ele nos chama a viver com compaixão, a entender a realidade da vida após a morte e a valorizar as escrituras como a verdadeira orientação para nossas vidas. Através dessa parábola, Jesus nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar se estamos realmente preparados para o destino eterno que nos aguarda. A parábola do rico e de Lázaro é uma história profunda que ressoa com lições eternas sobre a vida, a morte e o que vem depois. Jesus nos apresenta dois opostos, de um homem rico que viveu para si mesmo e para seus prazeres, e o de Lázaro, um homem pobre e sofrido que, apesar de suas circunstâncias adversas, encontrou consolo e descanso após a morte. Através dessa narrativa, Jesus nos alerta sobre os perigos de uma vida voltada para as riquezas materiais e a indiferença em relação ao próximo, mostrando que a verdadeira riqueza está em viver de acordo com os princípios do reino de Deus. A história também destaca a realidade da justiça divina, onde cada um receberá conforme suas escolhas na vida terrena. O rico, que teve todas as oportunidades de fazer o bem, ignorou a necessidade bem diante de sua porta e, no fim, enfrentou as consequências de sua negligência. Lázaro, por outro lado, apesar de sua miséria terrena, foi acolhido no seio de Abraão, um lugar de conforto e paz, mostrando que Deus vê e valoriza aqueles que sofrem e que há uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis, mesmo nas adversidades. A imutabilidade do destino eterno é outro ponto crucial da parábola. O grande abismo que separa o lugar do tormento do lugar de consolo deixa claro que após a morte não há mais possibilidade de mudança de destino. Isso nos chama a urgência de viver hoje de forma consciente e alinhada com os ensinamentos de Deus. Por fim, Jesus nos ensina sobre a suficiência das Escrituras. Mesmo diante dos pedidos desesperados do rico, Abraão afirma que aqueles que têm acesso às Escrituras já possuem tudo o que precisam para viver de uma forma justa e alcançar a salvação. Não precisamos de sinais miraculosos para nos guiar.
A palavra de Deus é suficiente. Essa parábola é um chamado à introspecção e à ação. Ela nos convida a reconsiderar nossas prioridades, a cultivar a compaixão e a generosidade e a viver com a eternidade em mente. Mais do que uma simples história, a parábola do rico e de Lázaro é um espelho que nos faz refletir sobre nossa própria vida e nosso destino eterno, nos desafiando a viver de forma que, ao final, possamos encontrar descanso e paz na presença de Deus. Em resumo, a Bíblia ensina que a vida após a morte depende de nossa relação com Deus. Para os que vivem em Cristo, há a promessa de ressurreição, vida eterna e habitação no novo céu e na nova terra. Para os que rejeitam a Deus, a Bíblia adverte sobre o perigo do inferno e do juízo final. O foco bíblico é que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova realidade espiritual, onde cada um colherá os frutos de suas escolhas na vida. E para você que ficou até o final e que deseja se reconciliar ou até mesmo aceitar Jesus, eu quero orar por você. Senhor Altíssimo Deus e Eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade. Nós queremos te agradecer, Senhor meu Deus, por esse ensinamento e queremos também te agradecer, Pai, por todos aqueles, Pai, que neste momento foram tocados através do Teu Espírito Santo e que deseja, Pai, se reconciliar no dia de hoje. Pai, se porventura o nome dele ou o nome dela foi rabiscado do livro da vida, Pai, que neste momento o Senhor possa reescrever o seu nome. Pai, segurando nas tuas mãos, dando força, restaurando, renovando e recebendo, Senhor Jesus, este momento que está sendo conectado com os céus de uma forma gloriosa e especial. Porque nós sabemos, Pai, que aonde houver uma alma, uma vida, aleluia, Jesus, que se arrependa dos teus pecados, o Senhor recebe com alegria aí nos céus. E nesse momento, Pai, eu quero que o Senhor receba o teu filho, eu quero que o Senhor receba a tua filha com alegria, fortalecendo, restaurando, renovando e entrando com providência em todas as áreas da sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu entrego cada um deles diante de ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Para você que ficou até o final, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, clique em todas para que vocês possam receber mais conteúdos maravilhosos como esse. E também deixe o seu comentário aqui, me diga o que você achou de toda essa história. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.